Te adoramos, te adoramos.
Nesse momento, os irmãos estão com a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. E eu vou ler um versículo aqui, a meditação dos irmãos, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Se o QR Code da igreja. E não é pra gente, né? É para abençoar a obra de Deus, é para abençoar nós que estamos aqui, que estamos usando o tempo, que estamos usando esse microfone, tudo que está aqui é com contribuição de cada irmão, de cada coração que se dispõe a ofertar aqui na casa do Senhor. Amém? Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus.
Eu ainda tenho lenha.
Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Só um que é digno de louvor, de adoração. Seu nome é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantos amam este nome? O mais belo entre os milhares. Messias prometido e esperado. Nós te amamos, Jesus. Nós não podemos sair daqui sem sentir a tua presença. Nós cremos que tu estás neste lugar e nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos. Só um é digno. Cante comigo.
comprar, nem se merece. O amor se ganha de graça. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer príncipe da paz. Aleluia. Curve suas cabeças, vamos orar agradecendo esse momento. Pai, nós te pedimos, Pai, te agradecemos por esse momento, Pai amado, de louvor e de adoração na tua casa com teus filhos. Tu és digno, Pai, de receber louvor e adoração do teu povo. E nós viemos aqui essa noite, queremos te adorar, querendo te servir, Pai. Aleluia. Toma a frente, Pai, toma a frente. Fala conosco essa noite. Usa teu servo que irá trazer a tua palavra essa noite, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por cada dízimo, cada oferta, Pai amado. Cada um que ofertou, cada um que veio aqui, cada um que pôde contribuir, os que não pôde também. Dá condições, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que Tu és fiel, Pai. Fala conosco essa noite, continua falando. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus, estamos aqui na casa do Senhor, louvamos ao seu santo nome e vamos ouvir a sua santa palavra. Amém? O pastor ainda se encontra um pouco enfermo, febre, e quem vai trazer a mensagem hoje é a irmã Yara. Amém? Queria, antes de chamar a irmã Yara até aqui à frente, só deixar para os irmãos Salmo 46, do 9 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia, rabaçui. Queria chamar Yara até aqui à frente. Nós vamos orar pela vida dela e cremos que o Senhor já colocou em seu coração a palavra que irá ministrar à igreja. Amém? Senhor Deus bendito, Pai maravilhoso, te pedimos, ó Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da irmã Yara, ó Pai, que seja transmitido para cada um de nós e possamos receber e se alimentar da Tua santa palavra. Ó Deus querido, usa, Senhor, tudo aquilo que ela vai falar neste momento. Fala ao nosso coração, Deus. Estamos aqui, ó Pai, esperando a Tua voz através da Tua santa palavra. Deus bendito, abençoa a tua filha, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui presentes, em nome de Jesus, amém. Graças a paz, igreja. Antes da leitura da palavra, eu queria orar mais uma vez, mas que você pode ficar aí no seu lugar. Só queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração de gratidão a Deus. Queria poder agradecer ao Senhor por a gente estar aqui na sua casa hoje. Queria orar junto com você, amém? Querido Senhor, obrigado por estarmos aqui. Esse lugar é o melhor lugar, Senhor, porque tem a Tua presença. Deus querido, que a gente possa fazer como salmista, viver na Tua casa todos os dias da nossa vida e contemplar as Tuas maravilhas, Senhor. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua proteção, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Te agradecemos pelos tempos difíceis, onde vemos o Teu poder sobre nós, Senhor. Te agradecemos pelo consolo que o Senhor tem nos dado a cada dia. Te agradecemos por cada batalha que se levanta, Senhor, e que o Senhor nos ajuda a atravessar, Pai. Te agradeço, Senhor, pelos problemas que surgem. Te agradeço, Senhor amado, pelos inimigos que se levantam. Porque o Senhor cumpre com a sua palavra quando diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja estar aqui de pé. É o mundo se curvando, como a gente canta, e a igreja de pé. Apesar dos tempos difíceis, apesar do mundo estar sofrendo a doença, a desilusão. Oh Deus querido, o mundo está sofrendo pelo engano. O mundo está sofrendo pelo escárnio. O mundo está sofrendo pela falsidade, pela injustiça social. O mundo está sofrendo, Pai querido, mas a igreja está aqui, continua de pé. Onde tiver um povo teu, o Senhor estará ali. O Senhor nunca nos deixou faltar. O Senhor é o Deus do impossível, que não desiste de nós. O Senhor nos levantou neste tempo, Senhor,
porque só crê nessa geração de servos teus. O Senhor nos chamou, nos escolheu. O Senhor capacita, Senhor. O Senhor dá força, o Senhor renova. O Senhor está presente, o Senhor faz, o Senhor entra na guerra. O Senhor é escudo, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a palavra que nos alimenta. O Senhor é o nosso alimento diário. O Senhor nos faz vencer a tentação. O Senhor nos livra do mal. Este é o Senhor. Este é o nosso Deus, assim como o Senhor foi com nossos irmãos lá no passado. O Senhor tem sido presente hoje. E eu te agradeço, Senhor, por este tempo. Por estar vivendo este tempo, Senhor. Eu estou te agradecendo por estar vivendo este tempo. Porque os meus olhos contemplam a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa igreja existir. Por cada um aqui dedicar um pouco de si para o louvor da tua glória. Por esse exército, Senhor amado, que apesar das dificuldades, tem estado lutando todos os dias, Senhor. Todos os dias, Senhor, é uma guerra diária. Todos os dias, Senhor, mas o Senhor é força. O Senhor é força. Aleluia. E quando a gente pensa que está fraco, o Senhor é forte e é a nossa fortaleza. Eu te agradeço em nome da igreja Batista Missionária de Nova Morada. Eu te agradeço, Senhor. Porque as tuas misericórdias, pelas tuas misericórdias, não somos confundidos, ó Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Diga assim ao Senhor: o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. A mensagem de hoje, Lucas capítulo 1, versículo 37. O versículo é conhecido. Você pode recitar comigo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você pode dizer isso junto? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Não importa o tempo. Alguém pode me dar um papel higiênico, por favor? Porque para Ele não há impossível em todas as suas promessas. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa a circunstância, não importa, não é impossível para Deus, Ele age em qualquer tempo, amém? E eu queria falar um pouco para você sobre isso. O Deus que faz o impossível acontecer. E quando a gente lê essa palavra, a gente pensa o seguinte: Deus pode todas as coisas, tudo pode me acontecer. E Ele pode fazer qualquer coisa que eu ache que seja muito difícil na minha vida. E realmente Ele faz. Ele é Senhor e Ele pode tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Nele está todo o poder. Mas também eu queria lembrar para vocês, e o que eu queria falar para vocês nessa noite, é que tornar coisas possíveis. Deus usa homens e mulheres para tornar o impossível possível. Então você é o instrumento das possibilidades de Deus, amém? Através de você, Deus pode tornar o impossível possível. Porque a gente gosta de milagres. Mas os feitos de Deus passam pelo homem. O homem é um instrumento vivo nas mãos de Deus.
Então Deus quer usar homens e mulheres para realizar a sua obra. E o que eu quero falar para vocês nessa noite, como serva do Senhor, a vocês como igreja do Senhor, Deus tem muita coisa impossível nesse tempo para realizar através da sua vida, amém? Deus tem levantado homens e mulheres para trabalhar nesse momento difícil. E que bom que você está aqui nessa noite. Eu queria falar, baseado hoje no livro de Neemias, mas também no livro de Esdras. Houve um tempo em que esses dois livros eram um livro só. Esdras e Neemias não era um livro dividido. Ele era um livro só, porque falava da restauração de Jerusalém, da reconstrução de Jerusalém. Começa com Esdras e continua com Neemias. E depois se consolida com Esther. Esses 3 livros, ele está dentro de um contexto histórico de um pós-exílio babilônico. Depois que o povo de Judá termina 70 anos de cativeiro da Babilônia e começa o Império Medo-Persa. Então, o Império Medo-Persa é um império diferente do Império Babilônico. Ele tem uma característica muito, muito diferente. O reino Medo-Persa, ele não é aquele que domina um território e ele tira o povo de lá e leva cativo para o seu território. Ele é o povo que domina um território, mas o povo pode continuar lá. Ele reina em todos os lugares. Eles não dominam e levam aquele povo escravo para dentro da sua terra. Como Babilônia, que dominou Judá e tirou o povo de Judá e levou para a Babilônia. Ele dominou o reino babilônico. E todos os reinos que estavam sobre o jugo da Babilônia se tornou povo medo-persa. Se tornou um povo sobre o poder medo-persa, mas cada um vivendo no seu território. E nesse tempo, o rei medo-persa, o rei Ciro, permitiu que o povo de Jerusalém, aqueles que quisessem, voltassem a Jerusalém. Então já era 120 anos após 70 anos de exílio, e já estava 120 anos, e o povo ainda quase o dobro do tempo do povo estar cativo. O povo tinha voltado para Jerusalém. Jerusalém ainda continuava a mesma, em ruínas, templo derrubado, muro derrubado, e o povo vivendo na miséria, sem proteção, e entre escombros. As pessoas viviam entre os escombros e viviam de uma forma muito, muito, muito miserável, de muita pobreza, de muita miséria. E no meio dessa situação que Judá se encontra, Deus levanta homens para olhar para aquela situação e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu posso fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda com essa palavra é que, como a gente está cantando aqui, não importa a situação, não importa a ruína que esteja, o problema, a situação do Brasil, a situação da igreja, a situação da família, não importa em que situação esteja, Deus levantará você como instrumento para modificar essa situação, amém? Não importa. Se você for ouvir essa pregação pensando: a minha família, Senhor, precisa ser reconstruída, restaurada, refeita, tudo está muito difícil, tudo está muito fora do lugar, cada um tem um pensamento diferente, a gente não se entende mais, não consegue a unidade, quando as coisas mais difíceis de você conseguir, em qualquer lugar que esteja, na escola, no templo, na família, no país, é a unidade. Se você estiver olhando a situação do nosso país, ela é totalmente dividida. A gente não consegue uma unidade e sem ter unidade é muito mais difícil de vencer. Na família, se cada um pensa de uma forma, é muito mais difícil de conduzir. Então, mas eu sei que nesse tempo difícil, o Senhor pode fazer o melhor acontecer. Pode restaurar e pode fazer algo novo, assim como fez com Judá. Quando Judá Jerusalém está derribada, templo derribado, muro derribado, Deus levanta Esdras para ir lá
para reconstruir o templo de Jerusalém. Mas isso não é tão fácil assim. À medida que ele enxerga o problema e que ele começa a orar a Deus e se colocar para ir resolver esse problema, também se levantam os opositores, porque cada vez que você enxerga um problema e que você se levanta para resolver, quando se levanta um servo do Senhor, se levanta os opositores também. Se levanta as tentações, se levanta para fazer você parar, para você fazer cair. E isso aconteceu com Esdras. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esdras. No capítulo 2. Aliás, no capítulo 3. E eu queria ler um pouquinho sobre esse capítulo. Esdras capítulo 3 diz: em chegando o 7º mês, e estando nos filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Zealtiel, e seus irmãos edificaram um altar a Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sobre o terror do povo de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. E celebraram festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado de cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas ao Senhor, como também os que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia até o 7º dia, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos o fundamento do templo do Senhor. E deram, pois, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida e bebida e azeite, e aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que eles tinham dado Ciro, rei da Pérsia, no 2º ano da vinda à casa de Deus. Em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra do Senhor, e constituíram levitas de idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jesuá e seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Anadade, seus filhos, seus irmãos, os levitas. No capítulo 4, começa a oposição à construção do templo de Jerusalém. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e as cabeças das famílias e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças das famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. O porquê os filhos de Judá rejeitaram essa ajuda? Porque Samaria era inimigo de Judá. E Samaria queria se juntar ao povo de Judá para a construção desse templo. Nem tudo que chega para saber o seu problema, nem todas as pessoas que chegam te oferecendo ajuda, vem do Senhor. Todo problema que a gente vai enfrentar, a gente precisa começar primeiro com oração. Precisa primeiro contar ao Deus, ao nosso Deus, aquilo que a gente pretende fazer, qual o problema que a gente está enfrentando. E espere as respostas do Senhor para que você comece a trabalhar nesse problema. Porque a oração nos leva a enxergar as coisas com os olhos de Deus. A gente enxerga o problema no nosso nível humano.
A gente enxerga as coisas no nosso nível humano e a gente apresenta a Deus em oração no nosso nível humano, na nossa visão humana. Senhor, está acontecendo isso. Mas quando você leva o problema para Deus, sabe o que é que Deus faz? Ele leva você a enxergar o problema com os olhos dele. E quando você começa a enxergar na ótica de Deus, você começa a resolver as coisas como Deus gostaria que você resolvesse. Então não há nada que escape à tua visão, porque o Deus dos exércitos está contigo na batalha, amém? O Senhor está presente para fazer aquilo que precisa para você ser um vencedor. Ele diz para mim e para você que a nossa vida vai ter tribulação. Ele não diz que nós iremos viver uma vida de mar de rosas. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor diz para mim e para você, lá em João capítulo 17, Jesus faz uma oração por nós. E é o próprio Jesus que faz essa oração por nós. E ele diz ao Pai: Senhor, eu não peço que eu os tire do mundo. Eu os peço que eu livre do mal. Às vezes a gente fica achando, eu queria que Jesus voltasse logo. Não é verdade? Eu queria que tudo acabasse. Eu queria que Jesus voltasse logo, tirasse a gente logo daqui. A oração sacerdotal de Jesus, ele não diz que vai tirar a gente daqui no momento de tribulação e de aflição. Ele diz que eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, não. Mas eu peço que o Senhor ajude eles a enfrentar no meio da tribulação. Então, falar com Deus do seu problema é chamar Ele para junto de você, é dizer para Ele: me ajude a enxergar com os seus olhos, a olhar com os seus olhos o meu problema. Porque se a gente olha na ótica humana, a gente falha. A gente acaba que a Síria queria estar presente, não para ajudar a edificação do templo, mas a Síria queria estar presente, porque ela queria se infiltrar ali. E ela queria atrapalhar a construção dos muros, a construção do templo. No mesmo capítulo, no versículo... No versículo 6 diz assim: no princípio do reinado de Assuério, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabel e outros seus companheiros lhe escreveram a carta que estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante de Sinzai, e o escrivão escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Essa carta dizia ao rei Artaxerxes que impedisse a construção do templo de Jerusalém. Para quê? O argumento era: se você deixar esse povo reconstruir essa cidade, se você deixar esse povo reconstruir esse templo, eles vão se voltar contra você. Eles não vão pagar imposto, ele vai ser uma nação forte de novo. E nós, que somos funcionários públicos, seus funcionários públicos, estamos aqui para olhar isso, para dizer para você, ó rei, impeça a construção desse templo. No versículo 21, diz assim: agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha, o rei Artaxerxes, para a construção do templo. Pelo fato de que ele leu esta carta, ele deu ouvido à voz do povo e ele parou a construção dos templos de Jerusalém para que eles não fossem edificados. O que é que a gente aprende com isso, irmãos? Toda batalha, cada um de nós temos nossos opositores, cada um de nós temos as nossas próprias lutas a enfrentar. Porém, se você enxergar essa batalha com os olhos de Deus, com os olhos espirituais, nele você será mais que vencedor em Cristo Jesus. O livro de Neemias é um livro que conta a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias retoma esta construção. Esdras não consegue dar continuidade à construção do templo, porque ele foi impedido pelos opositores, mas ele continuou reunindo o povo, orando, lendo a palavra, instruindo o povo, e o povo estava mesmo ali, na pobreza, na miséria. Ele continua batalhando pela construção. Mas quando chega no capítulo 1 de Neemias, Neemias está no palácio de Suzã, na fortaleza de Suzã, e recebe a visita de Anani. E Anani chega para ele e ele pergunta: Anani, como é que está Jerusalém? E como é que está o nosso povo?
E Hanani diz para ele: o povo está pobre, está miserável, os muros estão derrubados e a cidade está destruída. E uma das coisas que a gente ouviu hoje de manhã na escola dominical é: quem Deus chama para a sua obra, quem Deus chama para trabalhar, quem Deus chama para resolver o problema? Aquelas pessoas que se importam com o problema. Aquelas pessoas que ouvem as necessidades e elas doem no seu coração. A Bíblia diz que, ouvindo isso, Neemias entrou no seu quarto e chorou, e orou, e sofreu com o problema de Jerusalém. Tem um detalhe nesse texto que talvez você não saiba. Neemias nunca viu Jerusalém. Neemias nunca foi em Jerusalém. Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nasceu na Babilônia. Neemias era judeu, mas nasceu na Babilônia. Neemias nunca foi em Jerusalém. Mas o problema de Jerusalém doía no coração de Neemias. E aí ele pergunta pelo povo: e quando você ouve um problema, se você não se compadece desse problema, se você não se importa com esse problema, você não tem chamado para resolver ele. Você só tem chamado para resolver aquilo que você se importa, que você se coloca no lugar. Porque o chamado da palavra de Deus é: chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Como é que Deus te chama? Como é que Deus te convoca? Como é que Deus te levanta? Como é que Deus te levanta, a igreja? No dia que a igreja de Nova Morada começar a se preocupar com o problema das pessoas, quando a igreja de Nova Morada começar a se preocupar com os problemas do bairro de Nova Morada, ele vai começar a arder em seu coração a tentar levar a solução para a nossa terra. O que é que tem aqui nesse lugar que nos incomoda, que a gente quer que mude? O que é que arde no nosso coração? Como está a nossa família no nosso bairro? Como está a criação dos filhos no nosso bairro? Como está a juventude no nosso bairro? Como estão os idosos? Como estão os velhos? A quem eles estão adorando? A quem eles estão proclamando? O que é que eles estão fazendo? Se você se importar que no bairro de Nova Morada está se espalhando muita droga, você vai ser um instrumento de Deus para solucionar esse problema. E como eu vou enfrentar aqueles que usam? Não, você vai levar a verdade. Você vai levar a vida. Você vai ser instrumento vivo do Evangelho de Jesus. Quanto mais as pessoas olham e ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um espelho. Quanto mais ela é colocada na sua frente, mais você vê os próprios defeitos. Você precisa entender que você é comissionado para realizar a obra do Senhor. Quando você escuta as necessidades e você se compadece dos problemas. Neemias se compadeceu do problema de Jerusalém e ele sentiu a necessidade de ir a Jerusalém. Mas ele não sabia como ir, então ele passou 40 dias orando, jejuando e pedindo ao Senhor: me ensine, me mostre, me diga como resolver o problema. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês: o Deus do impossível, a maneira que Deus vai realizar, transformar o impossível em possível, é através da sua oração. É através da maneira que você se coloca perante o Senhor. Neemias orando ao Senhor. A primeira coisa que Neemias faz é se colocar ao Senhor e começar a pedir perdão a Deus pelos pecados do seu povo e se colocando no meio do seu povo. Você se coloca no meio do problema, você diz: Senhor, nós erramos. Ele diz: Senhor, no versículo 8 ele começa: lembra da palavra que ordenasse a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalhareis de entre os povos, mas se vos converterem a mim e guardar os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que vós os rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei a esse lugar, que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu povo. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste do teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do seu servo e as dos teus servos que se agradam do temor e de teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, Neemias era copeiro do rei. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor quer usar homens e mulheres para edificar lares, usar homens e mulheres para edificar vidas, usar homens e mulheres para edificar templos, usar homens e mulheres para edificar o seu reino. O Senhor quer usar a mim e a você para isso.
e usando a mim e a você. Ele vai dizer para mim e para você: eu lhes dou todo o poder. Jesus diz para os discípulos, antes de ir ao céu: vocês irão fazer obras maiores do que eu faço. Porque se todo o poder foi me dado no céu e na terra, eu posso fazer tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo, vocês irão receber. Agora tem que agir por fé, tem que se colocar na minha presença. A maneira de você vencer e a maneira de você fazer algo ao Senhor é se colocando na presença do Senhor, é se dispondo ao Senhor. Senhor, a minha casa está conturbada, mas eu estou aqui de pé, Senhor. Eu estou aqui orando e eu quero ser instrumento para realizar a obra dentro do meu lar. Não importa, irmão, se seu filho está desviado, se seu filho não quer saber do Evangelho. Através da sua vida, se colocando na presença de Deus, você será instrumento vivo de Deus para unir a sua família. À medida que a gente ouve as necessidades e você se coloca, eu quero que vocês lembrassem de Abigail. A família de Abigail estava ameaçada de morte pelo rei Davi, porque o seu esposo Nabal negou ajuda a Davi. Quando Abigail ouviu o problema da sua família, Abigail se colocou perante o Senhor e disse: eu vou lá resolver. Ela era uma mulher, e ela não era uma mulher de guerra, mas ela estava enfrentando um guerreiro, porque Davi era um homem de guerra. Era impossível, aos olhos humanos, Abigail mudar o coração de Davi. Davi era um guerreiro que vencia na espada. Ele matava homens. Numa batalha em Israel, as mulheres vieram cantando: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Humanamente falando, impossível Abigail mudar o coração de Davi. Era impossível. Porém, Deus vai na frente dessa mulher. E ela entra na frente de um guerreiro, de um homem que vem com ódio no coração. Davi vem com desejo de matar toda a casa de Nabal. E encontra uma serva do Senhor ajoelhada na sua frente, dizendo: Davi, eu peço misericórdia para resolver o problema da minha família. E o Senhor estava com essa mulher. Humanamente era impossível, mas o Deus do impossível torna possível através da vida de Abigail. Humanamente falando, é impossível Neemias receber a licença para entrar em Jerusalém, para reconstruir o muro de Jerusalém. Porque estava a carta assinada por Artaxerxes. Era um decreto do rei não permitir. Gente, nos tempos de Medo, de Pérsia, da Babilônia, um decreto no rei ele não pode ser revogado. Nem o próprio rei pode mudar a lei. Basta você lembrar da história de Esther. Esther, o rei diz que podem matar todos os judeus. E Esther implora para que seja revogada essa lei. E o rei diz: eu não posso revogar a lei. Eu não posso revogar a lei, já que ela está escrita. Mas eu posso te dar o anel. E você formular uma outra lei. Pense numa outra forma de vencer. E está aqui o meu anel. Carimbe como se fosse o próprio rei. Ele não podia mudar a lei, porque ele tinha que cumprir. Mas quando Deus está na batalha com você, até os seus inimigos entregam a vitória em suas mãos, porque o rei Assuero entregou o seu anel na mão de Esther, do seu tio, e disse: pode lutar, e você vai vencer. Deus torna o possível impossível. Na vida de Neemias era impossível receber ordem do rei para ir em Jerusalém, mas quando Neemias entra na presença de Deus, entra em oração, fala com o Senhor e busca a estratégia do Senhor, o Senhor manda Neemias falar com o rei. E Neemias vai. E o rei dá carta, não só para Neemias atravessar e entrar em Judá, mas dá carta para Neemias conseguir madeira, conseguir o material de começar a construção do templo de Jerusalém. Neemias em 52 dias constrói os muros de Jerusalém. Templo não, os muros de Jerusalém. Mas nesses 52 dias, tudo acontece ao contrário. Para parar a obra do Senhor. Então você está vivendo os dias de hoje, lutando contra uma maré difícil, mas não impossível de se vencer. Eu queria que você lembrasse do texto de Lucas, no capítulo 1, quando a gente lê esse versículo, porque para Deus não há impossível. Quando o anjo Gabriel chega para Maria e diz para ela: mulher,
tu vai estar grávida, porque você vai engravidar do Espírito Santo. A primeira pergunta que ela faz, como isso é possível? Porque eu ainda sou virgem. Ela diz, é impossível. E ele diz, te envolverá, o Espírito Santo vai te envolver. E você vai ficar grávida. O que é que ela diz? Ela se coloca então, cumpra-se em mim, como o Senhor quer. E através da vida dela, o impossível se torna possível. Então, o Deus do impossível vai realizar coisas que eu e você nem espera. Nos dias de hoje, em tempos difíceis, nós iremos viver coisas que eu e você nem espera. Deus promete vitórias a nós, amém? Mas não promete ausência de luta. Deus promete vitórias, mas não ausência de lutas. Mas Ele promete estar presente na luta. Foi dito um salmo aqui hoje, o Senhor quebra o arco, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado sobre a terra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Uma das formas de você vencer, de você ver o impossível acontecer, é chamando o grande eu sou para o centro da sua vida. Senhor, é impossível mudar a mente do meu esposo, é impossível mudar a mente da minha esposa, é impossível mudar a mentalidade dos meus filhos, é impossível aos meus olhos, mas me ajuda a enxergar com os teus olhos. Mas me ajuda a ver como o Senhor vê. Porque o que o Senhor vê, Ele vê o coração. Ele vê possibilidades onde você não vê possibilidades. Paulo era um homem sanguinário, um homem difícil, um assassino que corria atrás do povo de Deus. E Deus transforma o possível, o impossível em possível. De perseguidor, ele passa a ser um servo do Senhor. Quem perseguia o povo de Deus passa a ser perseguido pelo povo de Deus. E ainda Deus diz, eu vou mostrar para ele como importa sofrer pelo meu nome. O Senhor transforma todas as coisas. A oração nos capacita a olhar o problema na perspectiva de Deus. A oração é imprescindível para manter a nossa sanidade mental. Se você ler o livro de Neemias, você vai encontrar Neemias. Todas as lutas que se apresentam para Neemias, ele vai falar ao Senhor em oração. Sambalate, Tobias e Gesem são inimigos que se levantam para parar a obra da construção do muro. Neemias diz, eu não quero nem dar ouvido. Nem dar ouvido. O Senhor blinda Neemias, os ouvidos de Neemias, para nem dar ouvido o que esses homens estão falando. Eles acham pouco, vai se unir a outros povos e vem aí outros povos para lutar contra eles. E Neemias diz a mesma coisa. No capítulo 6, Neemias para e diz assim, não, no capítulo 4, Neemias diz, escute o que acontece. Tendo Sambalate ouvido a edificação do muro, ardeu em ira e se edificou e se indignou muito e escarneceu os judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército da Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe isso? Sacrificarão, darão cabo à obra num só dia? Renascerão acaso os montes de pó e pedra que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos nessa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não lhe risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A oração, a fé, nos renova o ânimo, nos faz levantar e nos faz trabalhar novamente. A oração não deixa você desistir. Deus não deixa você desistir quando você conversa com Ele. Deus não deixa você parar quando você conversa com Ele. Deus entra na tua casa quando você conversa com Ele. Quando você conversa com Deus, você não está lutando sozinho, você está lutando com Deus.
Chame Deus para dentro da sua casa, chame Deus para dentro dessa igreja, chame Deus para dentro do seu bairro, chame Deus para dentro do seu trabalho. Diga ao Senhor com o seu amigo. Ele diz, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigo. Nós precisamos construir uma convivência com o Senhor tão harmoniosa com o nosso Deus, que a coisa mais difícil é você andar em comunhão. Deixa eu dizer para vocês, todos os dias, todas as horas, todas as vezes você é tentado a não orar, a não ler a palavra, a não louvar, a se irritar, a ter preguiça, todos os dias, porque o que é mais difícil é a gente conseguir manter comunhão, mas também porque tem um valor inexplicável. A comunhão com Deus tem um valor inexplicável. A comunhão com Deus faz com que você se acha que está fraco, você está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus, a comunhão com Deus leva você a olhar para uma situação extremamente impossível, como é a situação do Vale dos Ossos Secos. Deus leva Ezequiel e diz a Ezequiel, tu estás olhando esse vale, Ezequiel? Estás vendo alguma coisa? Só estou vendo morte, estou vendo ossos sobre ossos. E o Senhor diz, profetiza. Começa que eu continuo. O poder de Deus começa em você. Comece, faça o normal, faça o que é humano e deixe o sobrenatural que vai acontecer. No momento de Deus, o sobrenatural vai acontecer. Comece fazendo o que você pode fazer. Comece fazendo aquilo que você tem capacidade de fazer. Ele diz, eu peço que cada um faça conforme as suas forças. Ele não pede nada além das suas forças. Ele não escolhe você e diz assim, eu estou escolhendo você porque você é um homem sobrenatural ou uma mulher sobrenatural. Em você, as pessoas vão ver o sobrenatural. Não. Ele te chama porque você é um homem comum e um homem natural. E o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Do jeito que você é, do jeito que você está. Quando Isaías teve a visão do Senhor no trono, ele diz, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu vi o Senhor assentado no sublime trono. Eu vi anjos, eu estou vendo o meu povo, eu estou vendo o pecado do meu povo. Eu também sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim que eu vou morrer. E o Senhor diz, vai não, Isaías, porque agora eu vou tocar na tua boca. E eu vou te encher. O Senhor vai usar você na sua humanidade, do jeitinho que você é. Mas Ele vai se transformar. Ele vai mudar. Ele vai moldar. Ele vai fazer você de novo. Ele vai te renovar quantas vezes precisar. Quantas vezes o Senhor vai te levantar. Quantas vezes você tiver com um propósito no seu coração. Senhor, este propósito é meu. O teu propósito são os meus propósitos, Senhor. É tanto que ele diz, os discípulos, eles estão em Mateus, depois do sermão durante o sermão da montanha, por pergunta, Senhor, como é que a gente deve orar? Como é que a gente deve falar? O que é que a gente deve pedir na oração? E o Senhor diz 3 coisas que a gente deve pedir na oração. Primeiro, você peça pelo seu sustento diário, pela sua sobrevivência. Você precisa sobreviver. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, nem mais, nem menos. Nem que eu seja rico demais, nem que eu seja pobre demais. Mas o meu sustento tu me dá todos os dias. Primeiro o Senhor diz, peça por sua sobrevivência. Depois o Senhor diz, peça perdão. Você precisa do seu físico, afinal das contas, você é corpo, alma e espírito. Peça pelo seu físico, o seu sustento diário, o seu pão de cada dia, a sua vida diária. Peça pela sua humanidade. O pão de cada dia, Senhor, me dá hoje. Depois você vai pedir pela sua vida espiritual. Peça ao Senhor, perdoa os meus pecados, assim como perdoa os que têm me ofendido. Isso é uma purificação. Senhor, tira toda a minha sujeira de pecado. Limpa a minha alma, Senhor. Tira toda a sujeira de pecado. Isso é cuidar da sua vida espiritual. 3 coisas que você tem que fazer na oração. Cuide da sua vida física. O seu alimento diário, o seu sustento diário. Cuide da sua vida espiritual. Todos os dias você pede perdão ao Senhor por todos os pecados que você cometeu, disposto a perdoar também aqueles que pecaram sobre você. Significa dizer que tanto Deus limpa a tua alma de toda sujeira,
quanto você tira de todas as suas emoções as coisas ruins. Porque à medida que você perdoa o outro, você limpa a sua mente e o seu coração de tudo que é ruim. Então peça pelo pão, peça perdão, faça a purificação da sua alma, pedindo perdão pelos seus pecados. E o terceiro, peça ao Senhor que te livre do mal. Peça ao Senhor que não te deixe cair em tentações. Cuide das suas emoções. Cuide para você não cair em depressão. Cuide para você não cair em pânico. Cuide para você não cair nas tentações que vêm do mundo. Cuide para não derrubar a tua alma. Cuida do teu corpo. Pede pelo teu corpo. Pede pelo teu espiritual. E pede pela tua alma. Senhor, cuida do meu físico todos os dias. Senhor, cuida da minha vida espiritual todos os dias. Senhor, cuida das minhas emoções todos os dias. Os 3 pedidos que você tem que fazer na oração. E às vezes a gente fica repetindo essa oração como se ela fosse um jargão, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mas não, quando você for orar, peça o sustento de hoje. Faça uma limpeza espiritual, libertando-se dos seus pecados, confessando seus pecados e pedindo para ter condições de perdoar outras pessoas também. E peça pela tua alma. Não permita que eu caia em tentação. Se você fizer essa oração, pedindo essas 3 coisas a Deus todos os dias, você vai ter força para viver todo dia. Não é muita coisa, não é sobrenatural, é a sua oração diária. É a sua vida diária. Quer as coisas quer que o impossível aconteça, quer começar a ver o impossível acontecer, comece a fazer o possível. E o Deus do impossível vai estar sobre nossas vidas, vai nos usar, vai nos fortalecer. Queria deixar para você, leia o livro de Esdras, leia o livro de Neemias, leia o livro de Esté. É sequência, é a história de reconstrução. Se você nesse momento acha que está precisando de reconstruir, de refazer, de reformular, de reviver, de reatar, de reconstruir, esses 3 livros vão te ajudar a ser aquele agente do poder de Deus, mas vivendo para Deus, com Deus e como Deus. Não é da minha forma, Senhor, é da tua forma. Não é do meu querer, Senhor, é do teu querer. Nós precisamos ser uma igreja firme e forte. E uma igreja firme e forte precisa de pessoas firmes e pessoas fortes. Porque a igreja do Senhor é feita através de você. Somos nossas famílias, nós precisamos das nossas famílias fortes, porque a igreja é formada de família. Primeiro você, segundo a sua família. Terceiro, você vem formar a igreja do Senhor. Nós precisamos dessa construção de vida. Nós precisamos nos unir como igreja. Nós temos muito a alcançar. Nós temos muito em que fazer. Eu creio que coisas novas virão. Eu creio que coisas novas virão sobre a minha vida. Coisas novas virão sobre a sua vida. Coisas novas virão sobre a sua família. Faça como Ezequias, o rei Ezequiel. Profetize sobre esses ossos para que viva. Faça, abra a boca, caminhe, ande, se coloque, diga ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Diga como Maria, eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim os teus propósitos, mas faz a diferença através da minha vida, Senhor. E o Deus do impossível nunca desistirá de você. Amém? Que o Senhor olhe para cada um de nós e veja um potencial da glória do seu nome. Que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que homens vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A glória do Senhor passa por aqui. A glória do Senhor passa em você. A glória do Senhor passa através da sua vida. Os feitos são contados através da sua vida. Que não leiam a sua história, mas leiam você. Que aprendam a Bíblia através da sua vida. Que diga assim, a vida daquela pessoa é o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor fez. E o Senhor faz. Eu tenho histórias de Deus para contar. Eu tenho exemplos de Deus para contar. Eu tenho vida para contar. Não sejamos só uma igreja que canta, uma igreja que pula aqui dentro, uma igreja que se junta, mas uma igreja que faz, uma igreja que se preocupa, um povo que pensa no outro, um povo que olha de lado. Não adianta cultuar sem olhar de lado. Não adianta se juntar sem se preocupar. Não é isso que Deus quer. Não adianta ser povo espalhado sem ser povo unido, sem ser povo que estende a mão, sem ser povo que tem comunhão. O Deus do impossível não desiste de mim nem de você. Amém? Eu gostaria que você levantasse para a gente louvar.
Queria pedir ao harpa de Davi para vir louvar esse cântico. Que o Senhor recobre os seus ânimos. Que você entenda que a tribulação que você está passando, você é o instrumento da sua própria vitória. Amém? Que Deus levante do seu trono e fale com você. Ajoelhe e ora e diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, que o Senhor quer falar comigo. Qual a instrução do Senhor para eu vencer as minhas guerras e as minhas lutas? O instrumento das suas vitórias é você mesmo. O instrumento de vitória dessa igreja é você também. O instrumento de vitória desse bairro é essa igreja. Amém? Permanecemos de pé. Deixa o mundo cair, a igreja continuar de pé. Vamos vencer em Cristo Jesus. Diga: quando tudo diz que não, a sua voz vai me encorajar a prosseguir. Tenho ouvido sensível a ouvir a voz do Senhor. Depois, irmão Ricardo está com a palavra. Amém? Me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. E quem diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Meu Deus de impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus de impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus de impossível,
Deus impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que bom estarmos reunidos adorando ao grande eu sou, o nosso Deus Todo-Poderoso. Queria passar para os irmãos primeiro a programação da semana. Pastor passou que não haverá o discipulado. A União Feminina irá ter um ensaio extra na terça-feira, a partir das 19h30. Na quarta-feira, o culto de oração inicia às 19h30. Na sexta-feira, vai haver ensaio também com a União Feminina, às 19h30. Amém? E o domingo, 9h30, escola dominical. E à tarde, às 17 horas. Amém? O culto domingo da tarde será às 17 horas. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, da qual nós estamos aqui reunidos, louvando e agradecendo o Teu santo nome, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Abençoa cada um, a cada família aqui representada, ó Pai. A cada um que não pôde chegar, mas que está assistindo, ó Senhor, através das redes sociais, ó Deus. Abençoa cada uma das pessoas, ó Pai, que irão, Senhor, assistir, ó Pai, toda esta live, Senhor. Abençoa cada um para a glória do Teu santo nome. Tu sabes, ó Deus, do que o Teu povo precisa, Senhor. Muito mais do que qualquer um de nós, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a vida do pastor Sidney. Cura o Teu servo, Pai, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Assim te pedimos, ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.